Fala aí, pessoal, voltamos em edição extraordinária porque estão definidos os dois candidatos à presidência do São Paulo. O primeiro candidato que já estava definido é o Júlio Casares, o segundo candidato definido agora é Roberto Natel. Os dois vão se enfrentar na eleição no fim do ano, votação do Conselho do São Paulo. Os conselheiros do São Paulo votarão no próximo presidente do São Paulo. Essa, talvez, a eleição do São Paulo, talvez essa eleição seja uma das mais importantes dos últimos anos por causa do desastre da atual administração. Então o torcedor são paulino está muito ligado em quem será o próximo presidente, o que ele pode trazer, será que ele vai mudar tudo, será que as coisas vão começar a caminhar melhor para o São Paulo Futebol Clube? E são algumas dessas perguntas que eu faço agora pro Arnaldo Ribeiro, que está por dentro de todos os movimentos da política são paulina. Então eu anotei aqui 4 perguntas pro Arnaldo para ele responder, para deixar o torcedor mais bem informado sobre o pleito São Paulino. Vamos lá, primeira pergunta. Quem é Roberto Natel, o candidato que agora se coloca como possível presidente do São Paulo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quem é Júlio Casares? O Júlio Casares foi entrevistado aqui pela gente numa live por mim e por Arnaldo. Roberto Natel também está convidado agora que ele é candidato oficial. Mas enfim, Arnaldo, quem é Júlio Casares? Explica um pouco melhor. Terceira pergunta, que pergunta que todo São Paulino quer saber. Júlio Casares ou Roberto Natel? Quem, enfim, é oposição ao Leco? Porque no pleito do São Paulo ninguém é muito oposição, ninguém é muito situação, a coisa é muito bagunçada, muito estranha, ninguém sabe, ninguém se coloca como oposição, mas também ninguém se coloca ao lado do Leco. Enfim, quem é mais oposição? O Júlio Casares ou o Roberto Natel? E a quarta pergunta, essa sim que o torcedor de São Paulo quer saber: quem pode mudar o São Paulo atual, a vida do São Paulo atual? Júlio Casares ou Roberto Natel? Arnaldo, manda aí as respostas. Fala aí, Tirone, fala aí, galera. Dia quentíssimo no São Paulo, né? Vou responder todas as suas perguntas, Tirone, uma por uma. Primeira, quem é Roberto Natel, que acaba de vencer a prévia para concorrer com Júlio Casares à presidência do São Paulo? Bom, Roberto Natel, primeiro sobrenome, Natel, parente do Laudo Natel, emérito São Paulino, governador do estado, presidente do São Paulo, fundamental na construção do Morumbi, tudo isso. Mas o Natel atual, o Roberto, tem muito mais um grupo de conselheiros colado a ele no São Paulo, é um cara mais forte internamente do que externamente, do que para a opinião pública e tudo mais. Importante, ele foi fundamental com esse grupo de conselheiros para a eleição dos últimos presidentes do São Paulo, incluindo o Leco. Ele era o primeiro vice-presidente do Leco, logo quando o Leco foi eleito. Mas eu estive num almoço logo depois da eleição do Leco, convidado pela atual gestão, para que ele explicasse os planos da próxima diretoria. E estavam lá Leco e Roberto Natel, lado a lado. Na primeira divergência, o Roberto Natel, que sempre quis ser presidente do São Paulo, largou mão, abriu mão, rompeu com o Leco e foi para, entre aspas, oposição. Esse é Roberto Natel. Bom, quem é Júlio Casares? Júlio Casares participou de live no nosso canal, a gente perguntou muitas coisas, já é candidato há algum tempo, já está num plano de governo avançado, tem mais adeptos e tudo mais. E quem é ele? Ele é um cara ligado ao marketing, foi da TV Record há muito tempo, foi gerente e diretor de marketing do São Paulo durante algum tempo, durante alguns governos, teve algumas ideias que progrediram muito, foram efetivadas, e outras que não saíram do papel. Ele também participou, não tanto quanto o Roberto Natel, mas participou do governo Leco, sim, e conta com a grande maioria que apoiou o Leco lá atrás nessa eleição. Por isso é considerado da situação. Agora, está tentando se descolar do Leco também. E o Casares tem, digamos, algumas vantagens em relação ao Natel, por ter começado essa campanha antes, por já estar alguns passos à frente, digamos assim. O Casares, digamos que seja um cara mais alinhado às situações, às coisas mais, entre aspas, modernas na situação. O Natel é dono de uma rede de postos de gasolinas, o Casares é ligado a todos esses caras do marketing tal, no mercado nacional, e também ali ele tenta se apegar a essa coisa de modernidade
para governar o São Paulo. Esse é Júlio Casares. Bom, a terceira pergunta, quem é mais oposição, ou quem é mais distante do Leco, que virou o grande fantasma do cenário atual do São Paulo após 5 anos de mandato horrível? Eu acho que nenhum dos dois é de fato oposição, embora o Casares, hoje, pelo grupo de apoio, seja considerado o candidato da situação. É possível que o Leco apoie o Casares, se é que você me entende, Tironi. O Roberto Natel, como brigou assim publicamente com o Leco nessa última gestão, é considerado de oposição. Mas oposição mesmo, mudança, o São Paulo não terá com nenhum dos dois, em termos de grupo político. O São Paulo é um clube governado por um séquito. Pequenas centenas de conselheiros ditam o ritmo de milhões de pessoas, milhões de torcedores. É um sistema eleitoral muito arcaico e tudo mais. Agora, existe um favorito. Júlio Casares tem muito favoritismo por ter começado antes, por ter mais adeptos, por ter vantagem no Conselho Deliberativo. Aliás, nesse dia em que foi lançada a candidatura oficial de Roberto Natel como candidato da oposição, o Casares tem uma vitória grande na eleição de conselheiros, que é quem vão definir o próximo presidente do São Paulo. Então, respondendo a tua pergunta, o favorito para ganhar, ainda mais agora, é o Júlio Casares. Agora, a quarta pergunta, o que pode mudar com cada um deles? Tironi e Caros, nenhum deles, nem Júlio Casares, nem Roberto Natel, é exatamente um cara do futebol. Um cara que o Marco Aurélio Cunha, por exemplo, era, da beira do campo, da relacionamento com os jogadores, do dia a dia. Eles vão ter que escolher pessoas mais ligadas a esse dia a dia do futebol. Não vai dar para ser eles, um presidente do futebol, como foi, por exemplo, Juvenal Juvencio. É uma outra coisa. Então é fundamental as escolhas. Eu acho o seguinte, pelos sinais que o Casares deu lá atrás, um cara necessário, que ele vai, o primeiro a chamar, ele vai e já está ligando, e já está acionando o Muricy Ramalho para participar ali do dia a dia do futebol, uma função de gerente, supervisor e tudo mais. O Casares disse pra gente que o técnico dele, em princípio, seria o Diniz, mas isso faz 2 meses atrás, eu já não acredito nisso. Eu acho que o Casares, e aí também o Natel, cada um com mais dificuldade do que o Mack, porque o Mack era muito próximo, os dois acho que vão buscar o Rogério Ceni como possível técnico da nova gestão. É o meu palpite. Eu não sei se o Natel tem tanta ascendência em relação ao Muricy assim. Então, para mudar mesmo, tem que vir alguém forte no departamento de futebol e um novo treinador. Eu acho que a dupla Muricy e Rogério seria o trunfo eleitoral dos dois para essa próxima eleição. Bom, eu acho o seguinte, a administração do Leco foi tão terrível,